Olá, meninas! Que bom que vocês estão aqui. Deixa eu fixar o tema. Oi, Rafa! Oi, Ju! Oi, Paulinha! Gente, não tô conseguindo fixar o tema. Fixar, pronto, consegui. Oi, Paulinha! Saudades de você, mas semana que vem tem live com você, viu? Camille, deixa eu ver quem é que mais tá aqui. Márcia, Laís, Clarissa, nossa, só gente boa aqui. Sandra, Ju, bem-vindas. Aline, Beca tá aqui também. Gente, eu tô tão feliz de fazer essa live com uma pessoa que eu admiro tanto, que é o Dr. Dave. Eu conheci ele porque eu me aprofundei muito nos óleos essenciais e ele tem cursos maravilhosos, ele é um estudioso e tem muita coisa para agregar pra gente. Cada módulo do curso dele que eu faço, eu fico encantada com o poder dos óleos. Deixa eu ver se ele chegou. Oi, Dani! Tia Catinha também tá aqui. Matheus, Anne. Gente, só gente boa. Minha sogra, a Leilinha. Nossa, só gente boa aqui. Ai, Dilson! Gente, tantas pessoas maravilhosas. Agatha, tudo bom, Agatha? Leiloca, que saudade de você, Leiloca, dos nossos treinos. Dr. David, se você chegou, dê um oi aí. Ai. Olha ele. Já aceitei. Oi, Olá, doutor David, tudo bom? tudo Muito bem? obrigada por aceitar meu convite. Estou Claro, lisonjeada claro. de poder conversar com você. Você é Eu uma sinto pessoa que muito, admiro muito eu tô e tem completamente muito a sujo. ensinar. Sim. Eu sinto muito, Tudo eu estava bom? lá fora trabalhando na casa, então estou super sujo e suado. Não. E como é que está aí nos Estados Unidos? A Tá pandemia ótimo. Sim, tá ótimo está agora. controlada? Ainda tem problemas com Covid, que as pessoas têm medo, as pessoas ainda estão de máscara e temos certos limites nas coisas que nós podemos fazer, mas melhorando. Está melhorando bastante. Que bom. Aqui também a gente está, na verdade, em casa ainda, né? Algumas pessoas estão trabalhando, mas outras ainda estão em quarentena, a gente está se resguardando. Mas essa semana, eu queria até te contar, essa semana eu saí para doar sangue. E aí uma das pessoas que me motivou a doar sangue, mesmo sem saber, foi você. Oh, Assistindo suas aulas, falando sobre imunidade, o guarde, eu tive coragem e fui sair para ajudar o próximo, que agora, durante a pandemia, está bem difícil essa questão da doação de sangue, muita gente precisando. mas as E pessoas precisam, então seu coração foi maior do que o medo. exatamente. E aí, com os meus estudos sobre os olhos, eu vi que eu posso aumentar a minha imunidade, né, com os olhos. Por isso que eu resolvi te chamar também para a gente conversar, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade agora na pandemia, tem muito medo. E eu sei que você tem muita coisa para contar para a gente, o que é que o medo pode fazer, né, no nosso cérebro, no nosso corpo. Você pode falar um Claro, pouquinho disso para a gente? claro, claro. Eu vou sentar, vamos ver se funciona. Essa aqui está bem mais bonita. Eu não sei se funciona. Se Tá pausa, mais eu sinto claro. muito. Sim, está bem melhor aqui fora. Tá lindo aqui hoje. Tá cheio de. É muito bonito. Você está em Boston ou em Utah? Utah.
Então, o Puxa aí que um nós pouquinho devemos pra falar gente. hoje para ajudar as pessoas? Me Dá para me conte um ouvir? pouco sobre o quê? Eu acho que tá com delay. Tá, calma, ok, eu vou entrar de novo. Talvez não funcione ainda. Então, eu vou mudar de área para sentar contigo, para não ter um delay. Ok. Melhor assim? Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Estão todos ouvindo a gente? Botem aí, gente, no chat se vocês estão ouvindo eu e Dr. Dave. O áudio tá bom? Seu áudio está perfeito para mim. O seu também. Então vamos. Então, vai firme. Você gostaria de falar sobre o quê? Ó, eu tô usando muito o tangerina e o limão diariamente, né? Na água, eu tô aqui com minha garrafinha de água, com o tangerina e o limão. E fale um pouquinho sobre o limoneno, sobre como ele atua no nosso corpo. Sure. Eu queria também que você explicasse sobre as emoções, o que é que pode fazer de tanto de benefício quanto de prejuízo para o nosso corpo, para o nosso cérebro, que eu sei que você fala super bem sobre isso. Sim, com certeza. Às vezes nós pensamos que os olhos têm um efeito direto no corpo. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: nós às vezes pensamos que os compostos de certos óleos ou de um remédio, uma receita que você dá para seus pacientes, que aquele receita tem uma ação específica, só tem uma reação. Os óleos são diferentes, porque os compostos agem de uma forma que ajuda vários sistemas para melhorar, para ser controlado mais fácil. Ou no caso de, por exemplo, tangerina é super interessante porque os compostos de limoneno, que tem mais, aquela garrafinha de tangerina é basicamente completamente limoneno. É 97%. E limoneno tem um efeito no corpo que é super interessante para mim. O corpo não pega aquele composto e muda ou vira para criar, por exemplo, aumenta de oxitocina. Então, às vezes as pessoas pensam, se nós tomamos limão ou limoneno, vai aumentar nosso bem-estar ou nossas emoções, porque o corpo pegou um composto e virou para ser oxitocina. E não funciona assim. É super interessante porque aqueles compostos de limoneno ajudam o corpo a indicar de uma forma, indica para o corpo para que o cérebro precisa aumentar a sua produção de oxitocina ou dopamina, por exemplo. Então, se nós pensamos ou se nós temos ansiedade, ou estresse, ou tristeza, a razão por que ajuda é porque cria uma ligação entre nosso sistema límbico para o nosso sistema de estresse. Então, nosso sistema de estresse diminui e quando isso acontece, a nossa produção de certos neurotransmissores, tipo dopamina ou oxitocina, aumenta. Então, quando nós pensamos em ter um corpo mais feliz, mais saudável, nós pensamos em limoneno, porque vai indicar para o cérebro para aumentar a produção de oxitocina, por exemplo. Aí nós podemos sentir mais paz, mais gozo na vida, mais prazer. Então, quando você combina, por exemplo, limoneno ou tangerina junto com algo ou um outro grupo de compostos que diminui a concentração de estresse celular, por exemplo, copaíba ou frankincense, ou olíbano. É o olíbano. Em português é olíbano. Exatamente. O olíbano diminui a concentração
não sei como se fala em português. Qual o nome? They're your Inflamação? sim, tipo like TGF, alpha, prostaglandins, they're your mediators, os Prostaglandinas, mediadores. Os mediadores mediadores de inflamatórios. inflamação, exatamente. Então, o líbano diminui o efeito daqueles mediadores, que é super interessante, porque quando isso acontece, o corpo diminui a concentração de inflamação, e quando isso acontece, nosso nível de estresse interno diminui um pouquinho. E cada vez que nós diminuímos o estresse, o cérebro aumenta a produção de oxitocina ou dopamina, por exemplo, para que nós sentimos mais paz ou mais prazer. A razão por que isso acontece é porque o cérebro quer nos compensar ou recompensar cada vez que nós fazemos algo que dá mais vida para o corpo. Então, é tipo um gift, é um dom. O cérebro está esperando para dar um dom para nós. O dom, nesse sentido, é prazer. E cada vez que nós agimos de uma forma que ajuda o corpo a ser mais saudável, o cérebro aumenta aquele dom e recompensa, dá um gift, para que nós Um queremos fazer presente. aquela ação de novo e de novo. É por isso que cada vez que nós fazemos exercício, no início é difícil, mas de repente chega aquele nível que você está sentindo aquele prazer, aquele uau, acabei de terminar, eu estou sentindo bem. Razão é porque o cérebro está querendo nos recompensar pelaquela ação que diminuiu a inflamação e ajudou a nosso sistema de imunidade, a nosso sistema de circulação. Então, é por isso que limoneno, junto com o líbano, é tão forte. Ajuda bastante. E outra coisa que pode causar inflamação é o medo, né? O Com medo que a gente certeza. tem Medo é super interessante causa. porque medo aumenta o nosso estresse agudo. E estresse agudo não é um problema de vez em quando, mas cada vez que acontece de hora e hora e hora, cada 10 minutos, porque nós pensamos algo que nos dá medo, ou cada coisa que nós pensamos que aumenta nosso estresse, qualquer, quando aquele estresse agudo aumenta ou fica constante, nosso sistema de inflamação aumenta, nós guardamos mais peso. Então, se você está querendo perder peso, uma das razões por que tangerina é tão ótimo é porque cada vez que nós aumentamos oxitocina ou dopamina, nós vamos diminuir os efeitos de estresse. Quando isso acontece, nós começamos a perder peso simplesmente por causa do fato que mudamos os pensamentos de uma forma de medo para uma forma de amor, ou nós perdoamos alguém, ou nós fazemos um outro ato de kindness, de gentileza para alguém. Caridade. Caridade, exatamente. E o que é que você acha que a gente pode prevenir doenças? O que é que você acha que seria bom para a gente prevenir doenças para o nosso corpo, para ele se tornar mais forte, com maior imunidade? Ok. Tem duas coisas com isso que eu acho que são super importantes antes que nós pensamos nos óleos ou compostos que vão nos ajudar. Primeira coisa, nós temos que mudar os pensamentos. Temos que mudar de uma forma de medo, uma forma de raiva, de pensando em estresse, não sei o que. Nós temos que mudar os pensamentos no início, porque senão, lembre que nós estamos aumentando o estresse agudo. Quando isso acontece, a inflamação aumenta. Quando o nosso sistema de inflamação aumenta, nosso sistema de imunidade desce. Então, os pensamentos são super importantes. Então, temos que mudar de pensamento. Segunda coisa é que nós temos que ter uma vida de nutrição de uma forma base e orgânico que dá os micronutrientes para o corpo, para que nosso sistema de imunidade pode ser criado no início.
se nós não estamos comendo certas coisas que criam base do sistema de imunidade, nada mais vai ajudar. Então, é super importante que nós tenhamos um hábito de micronutrientes que são e criam aquele base. Por exemplo, precisamos de ferro, magnésio, cobre, necessitamos de ômega 3, temos que diminuir a concentração de ômega 6 e 9, temos que aumentar nosso uso de vegetais, como se fala, crucíferas, que são que não são cozinhados. Como se fala isso? Raw. Crus. Thank you. Isso é super importante porque tem muitos micronutrientes. Micronutrientes que criam a base de nosso sistema de imunidade, de nosso sistema de controle de inflamação. E sem aqueles micronutrientes, por exemplo, sem cobre, você nem pode criar dopamina. Sem magnésio, sem zinc, nós nem podemos criar o cadmium ou chromium. E aqueles micronutrientes são achados na maioria dos vegetais, especificamente quando são crus. Quando são crus, é super importante porque o corpo pode tirar aqueles micronutrientes de uma forma que ajuda a criar os neurotransmissores, por exemplo, para que nós sentimos mais paz. Então, se nós temos aquelas duas coisas como base, mudamos de pensamento, nós sabemos que estamos comendo bem. Agora, quando nós aumentamos com algumas coisas orgânicas, por exemplo, nós podemos mudar o sistema de imunidade e prevenir doença. Um dos problemas que pessoas pensam é que tem certos óleos, por exemplo, tem uma combinação de óleo chamado On Guard. On Guard, que doTERRA faz, é ótimo. Mata vírus. Sim, mata vírus. Como todo Se dia. você tem problema de dente, ou sangue entre os dentes, utiliza o On Guard. Vai ajudar a sarar aquele problema bem rápido. Mas o problema com doença é que nós temos que prevenir e criar um corpo que está disposto a aumentar o sistema de imunidade para que nós podemos combater o vírus quando chega. Não esperamos para o dia em que nós achamos alguém com um vírus e de repente pega o On Guard e fala, não sei o que, vou matar tudo, vou engolir 25 mil gotas de alguma coisa. Daí já está um pouquinho atrasado, porque não funciona assim. Mas, se nós criamos um hábito de utilizar o On Guard, por exemplo, só 1 ou 2 gotinhas, 2 ou 3 vezes por dia, coloca embaixo da língua e engole, bochecha na boca. Pega o On Guard, tipo como um sanitizer, coloca nas mãos. Utiliza o líbano junto com tangerina e acha maneiras de se amar mais. E agora, seu sistema de imunidade aumenta. Tem algumas perguntas que estão surgindo aqui. Está subindo. Acho que é alguma. O líbano é uma planta, gente, é uma planta que tem no deserto da Somália, que tem um óleo essencial muito poderoso. Se vocês puderem, coloquem no Google para vocês verem como é árido o lugar lá. Eu acho que era só essa pergunta mesmo. E o que usar para tirar o veneno dos vegetais? O ideal é você sempre procurar plantações orgânicas, né? No mercado vende alimentos orgânicos, porque eles são sem esses agrotóxicos que fazem mal para a gente. Dr. Dave, eu também queria saber, você ensina algumas formas da gente inalar o óleo essencial, falando algumas coisas de frente para o espelho, né, para aumentar nossa autoconfiança e aumentar nossa alegria. E nesse momento tão difícil que a gente está passando, né, em que todo mundo está com muito medo por conta dessa pandemia,
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é super interessante também. Ok. É uma coisa super simples para fazer pela a ideia. Eu acho que a ideia é simples, mas para criar um hábito para fazer, exige um pouquinho de esforço. Nós precisamos esforçar um pouquinho para fazer. É bem simples. Lembrando que o cérebro está esperando para nós recompensar pelos atos que ajudam o corpo a ser mais saudável, nós temos que amplificar aquela maneira de funcionar. Então, se nós olhamos no espelho de normal, se eu sou uma pessoa normal, eu vou olhar no espelho. No início, eu vou achar, como um homem, eu vou achar entre 10 a 17 coisas que eu não gosto de mim. Eu vou achar que, olha só, tá ficando bem cinza aqui, olha, meus dentes não são retinhos, olha só, meu nariz está grande demais, blá, blá, blá. Nós achamos coisas que nós não gostamos de nós. Talvez eu ganhe um pouquinho de peso, talvez não sei o quê. Eu vou achar várias coisas. Cada vez que nós olhamos no espelho e pensamos sobre os negativos, diminui a concentração de dopamina e oxitocina e aumenta o nosso sistema de inflamação. Porque o nosso sistema de dopamina, oxitocina, ajuda a controlar aquele estresse agudo. Então, tem certos olhos que quando nós combinamos com aquele hábito de nos amar mais, ajuda a aumentar a dopamina, oxitocina, para que nós podemos conseguir, por exemplo, a perder mais peso, a dormir melhor, a ter mais energia. Simplesmente mudando de pensamento, literalmente muda o nosso sistema corporal no nível celular. Então, é simples. Olhe no espelho de manhã. Bem, começa o seguinte. Você levanta de manhã na cama, pega uma garrafinha de água com 2 gotinhas de peppermint, ok? E beba. A razão é porque o peppermint aumenta a distribuição de oxigênio para as células. Então, isso é super importante, porque ajuda a limpar as toxinas que estavam acumuladas à noite. Então, é bem simples. Segunda O coisa... peppermint é o hortelã-pimenta em português. Hortelã-pimenta, exatamente. E agora você entra no banheiro ou qualquer lugar, olha no espelho e acha algo de si que você ama. Olha só, a doutora Natália, olha as sobrancelhas, são lindas. Então, ela vai olhar no espelho e falar, olha só, meu sobrancelha está linda. Essa aqui é a sobrancelha. Essa aqui é a sobrancelha. Yeah. Okay. Ela vai olhar no espelho e falar, eu amo isso. Eu acho que eles são muito bonitos. Ou ela acha a maneira que ela é mãe, a maneira que ela trata o paciente. Ela vai achar algo de si que ela ama. E vai pegar um post-it e vai escrever aquela palavra e coloca no espelho. Daí pega 2 gotinhas de tangerina, pode ser 3, você decide. 2 gotinhas de tangerina, uma de toranja, por exemplo, e respira bem fundo, pensando naquela coisa que você ama de si, por 10 segundos. Lembra, o que acontece é que você está criando uma ligação entre o sistema límbico para uma emoção de amor para si. Cada vez que você faz isso, você vai aumentar a produção de oxitocina e dopamina, porque o cérebro está esperando para nos dar um dom, porque nós acabamos de fazer algo bom. Então, aumenta a produção dos neurotransmissores. Quando isso acontece, o estresse diminui e o corpo começa a criar um novo hábito interno no sistema de metabolismo. Você começa a deixar de guardar tanto peso. Cada vez que nós ficamos estressados, o corpo guarda peso. Então, cada vez que nós podemos diminuir o estresse ou inflamação, nós podemos criar um novo nível no sistema de metabolismo para que não precisa guardar, por exemplo. Então, agora, acabando de olhar no espelho, você escreveu aquela palavra no post-it, colocou no espelho,
Você vai fazer isso por 30 dias. Depois de 30 dias, vai ter um espelho cheio de coisas que você ama de si. Cheio. É incrível. Agora, você sai da casa, leva as crianças para a escola, não sei o quê. E um dia super lotado, super pum, 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 pum. Você está estressado, Trânsito. sentado no carro, falando, o tráfico está ruim demais, blá, blá, blá. Você vai fechar os olhos, esquece todo mundo por alguns segundos. Não, não enquanto que está dirigindo, por favor, não feche os olhos. Mas você está no carro, você pega a tangerina, coloca na mão, respira bem fundo, pensando naquela coisa que você ama. E você vai criar um hábito de controlar estresse e inflamação de uma forma super simples, super barata, e ajuda o corpo a nivelar a capacidade para controlar inflamação, o ganho de peso, a perca de sonho. Muda várias áreas de sua vida. Até porque a maioria dos problemas que a gente desenvolve no nosso corpo é por conta de emoções, né? Então, Com certeza. se a gente não tiver o discernimento para ir canalizando as emoções, o nosso corpo adoece e aí não tem cabelo bonito, não tem pele bonita, não tem estômago, né? Que esteja bom também, porque o intestino, na verdade, ele é o nosso segundo cérebro, né? Então a gente também tem que cuidar dele. Você fala um pouquinho sobre o intestino e como a gente pode cuidar dele através dos olhos. Sim, com certeza. Começa com nutrição de novo. Nutrição é super importante. Nós estamos mudando de pensamento, super importante. Estamos ajudando o intestino a controlar a produção de ácido, por exemplo. Então, tem certos óleos, por exemplo, hortelã-pimenta é incrível porque ajuda a controlar a produção de ácido em excesso. A segunda coisa é que ajuda a eliminar aquelas comidas que ficam atrapadas nos intestinos. Então, hortelã-pimenta ajuda a limpar os intestinos. Isso é super importante porque nós não queremos aumentar a inflamação celular dentro de nossos intestinos se nós podemos prevenir isso. Então, hortelã-pimenta é ótimo. Junto com copaíba. Você coloca duas gotinhas de copaíba embaixo da língua e engole. Ajuda a controlar a inflamação digestiva. E tem um outro blend que é ótimo. Um blend é uma combinação de óleos. Este blend é chamado Digestan. Zengeste. Exatamente. Em português, Zengest. E o Zengest é ótimo porque ajuda a controlar certas reações que o nosso sistema de digestão has. Por exemplo, com estresse ou com certas comidas, aquele sistema aumenta a produção de ácido ou diminui a circulação por causa de certas inflamações que tem. Quando isso acontece, nós precisamos eliminar aquelas comidas, precisamos diminuir a inflamação celular e Zengest foi criado para ajudar com isso. Quando isso acontece, nós podemos ter um sistema de digestão bem superior. E lembra para aumentar o consumo de ômega 3. Ômega 3 para o nosso sistema de digestão é super importante, porque aquele óleo, o fatty acid, essential fatty acids, não sei como se fala, são super importantes para controlar inflamação, para ajudar a reparar a inflamação celular e para diminuir os efeitos de dor que nós temos no corpo. Então, o ômega 3 é muito bom para diminuir os sentimentos de dor. É é ótimo. É super simples para utilizar também. Doutor Dave, Larissa está perguntando se tem alguma restrição para quem está amamentando os óleos essenciais serem usados. Tem certos óleos essenciais que quando você toma, você vai ver que são um pouquinho mais... qual que é a palavra em português? It's a little bit more acute, like agudo, a little bit more sharp or strong.
Forte. Forte. Ok, forte. Tem certos óleos que são um pouquinho mais fortes, não por causa dos compostos que vão danar o corpo ou vão causar problemas, é simplesmente porque o gosto é forte. Se o gosto é super forte, lembre-se que às vezes aqueles compostos possam ser transmitidos para uma criança que está amamentando. Então, é bom lembrar que tem certos óleos que podem, por exemplo, canela. Canela tem um gosto incrível, eu adoro canela. Não vai prejudicar a criança, mas se aquele sabor de canela entra no leite de qualquer forma, é bem provável que a criança não vai querer amamentar, não vai querer comer mais nada naquele dia. Então, é simplesmente utilizar bom senso em quais são os óleos que possam causar um pouquinho de gosto ruim para a criança. E lembrando, gente, que os óleos essenciais, menos é mais. O ideal é usar sempre os óleos em pouca quantidade e em constância, né, doutor David? Que é a frequência que vai fazer os óleos funcionarem bem e estimularem nosso corpo, na verdade, a produzir os hormônios e todas as coisas boas para a gente. Com certeza. Eu queria mostrar uma coisa para todo mundo, porque às vezes as pessoas me perguntam, você realmente usa esses óleos ou você simplesmente fala sobre isso? Eu falo, uso. Não, claro que eu uso. Ah. Eu uso, claro. Mas as pessoas me perguntam, você realmente usa? Eu falo, sim, claro. Eu vou te mostrar uma coisa rapidinho. Esta aqui é um dos 2 lugares na minha casa que nós temos os óleos. Nossa! Nós temos óleos completamente... Está tudo organizado. É por causa da minha esposa, mas está bem organizado. Está bem, olha aqui, os micronutrientes que eu como todo dia. Algo para usar no banheiro, quando está showering. Okay, shower. Shower. É, para tomar banho. Bom, tomando banho. Eu quero usar as coisas naturais e orgânicas. Então, eu uso. Eu uso para as crianças, para bebê. Então, nós usamos em casa, eu tenho ensinado meus filhos, se você tem dor de cabeça, não vai correndo para tomar um Tylenol, mas simplesmente entra aqui e leva para o seu quarto o peppermint, ou hortelã-pimenta. Você vai colocar no pescoço, ou aqui no lado da cabeça, para ajudar com dor. E agora meus filhos sabem como se tratar em casa, como que eles possam ajudar com dor, problema. E nós deixamos aqui em frente também, nós temos uma coisa bem organizada. Olha, para todas as vitaminas de doTERRA, tudo organizado. Nós cozinhamos com essas aqui, limão, cravo, basil, não sei como se fala, mas lavanda, e o gengibre. Que sonho ter uma casa dessa, cheia de produtos de óleos essenciais e tudo natural. Sim, mas a razão por isso é porque nós queremos ter uma casa que realmente nós agimos da forma que nós falamos. Então, nós praticamos da mesma forma. Todos os banheiros têm On Guard como sabonete. É ótimo. E a pasta de dente também, né? Tem a pasta de dente. Você ajudou? Eu sei que você é do corpo técnico, né? Da doTERRA. Você já fez alguns óleos. É uma pessoa muito estudiosa, que eu admiro muito. Eu estava falando com meus seguidores que você é uma pessoa que tem muita sabedoria e sabe, estuda muito, né? Tem um seu mentor, que é Dr. Hill também, que eu também venho estudando sobre as publicações dele. Ele também é uma pessoa, né, que você segue e se inspira. Com certeza. O Dr. Hill é incrível. Ele conhece os óleos melhor do que qualquer pessoa que eu conheço. A sabedoria dele e a maneira em que ele cria
A maneira que eles criaram uma companhia que foi desenhada através de pesquisas. Eles não simplesmente acharam óleos no mundo e falaram, oh, por favor, toma e me diga o que acontece. Eles fizeram pesquisas, gastaram milhões de dólares para verificar que os óleos, de fato, são puros, que vêm dos lugares do mundo com os melhores compostos e que vão ter um efeito igual para você e para mim na forma de segurança. Uma coisa interessante com os óleos é que a reação que você tem, vamos supor, com hortelã-pimenta, é possível que hortelã-pimenta é um pouquinho mais forte para seu corpo do que é para mim. Mas isso não é que causa um problema, é simplesmente que você precisa limitar, em vez de utilizar 2 ou 3 gotinhas, talvez só precisa de uma gotinha. A razão é porque o corpo humano é completamente diferente de uma pessoa para outra. Mas a base dos compostos, se você compra no Brasil, em São Paulo, ou se você compra em Japão, os compostos dos óleos que a doTERRA vende são iguais no mundo inteiro. Literalmente são iguais. Isso é super, super importante, porque para você, como médica, quando você está falando com seus pacientes, você precisa saber que você está dando uma dica para alguém que não vai prejudicar aquela pessoa, que vai ter o efeito que você indicou, o uso do óleo no início, e que a pessoa agora possa se tratar da forma que foi, daquela forma de receita que você deu para uma coisa orgânica, um óleo essencial. Isso é super importante. A razão por que os óleos funcionam tão bem. A Agatha está perguntando aqui se tem alguma restrição para hortelã-pimenta. Não. Bem, nunca coloque nos olhos. Não vai prejudicar os olhos, mas dói. Vai doer demais. Mas, porque tem menta. Arde. Vai arder um pouquinho. Mas eu estava falando com alguém semana passada, de fato. E essa pessoa tinha dor de ouvido. Eu nunca sabia que o hortelã-pimenta colocado ao redor do ouvido iria ajudar com essa dor. Mas essa mulher, nossa, ela ajudou ela demais. Então eu aprendi que tem certos usos que eu nem sabia. Mas, por exemplo, hortelã-pimenta ajuda com circulação, ajuda a diminuir dor, ajuda a diminuir a sensação de ser queimado. Se você fica queimado no sol. Insolação. Insolação com sol. Ajuda de tantas formas. Dor de cabeça, enxaqueca. Ajuda o sistema de digestão. Ajuda a eliminar certas comidas que ficam presos em nosso sistema. É um óleo incrível. E é super barato. E nossa, o uso daquele óleo, você vai ter aquela garrafinha de óleo por meses. Você não vai usar direto. Eu uso 2 gotinhas, no mínimo, cada dia de manhã e, no mínimo, mais 2 durante o dia. Então, eu acho que é incrível. Doutora, eu sinto muito, eu preciso correr daqui a pouquinho, mas eu tenho mais 2 ou 3 minutinhos. Se tinha qualquer pergunta ou coisa, eu sinto muito, mas eu preciso correr rapidinho. Tem uma pergunta aqui eu acho que é sangramento na gravidez. O que poderia ajudar os olhos? O sangramento na gravidez? Então, ela é grávida, mas ela está sangrando durante a gravidez? Pelo que eu entendi, Você pode reformular a pergunta? Saúde essencial. Então, esta é uma das áreas que eu não conheço tão bem. Eu vou falar isso no início. Eu conheço gravidez, claro. Eu conheço certas áreas, mas o óleo que ajuda com sangramento durante gravidez, eu não sei exatamente qual que seria. Eu poderia pesquisar e mandar uma mensagem para você? A partir de qual idade pode ser usado hortelã-pimenta em crianças? Bem, quase todos os óleos possam ser usados com criança
se você adiciona um pouquinho de óleo fracionado de coco, você pode usar os óleos em criança de 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos, não tem problema com isso. Se uma criança tem dor de cabeça, por exemplo, e você está querendo ajudar com essa dor ou enxaqueca, se eles têm 2 anos, 3, 5 anos de idade, não vai ter problema. Não dá nas mãos da criança, não coloque nas mãos da criança e deixe que a criança espalha quando tem 3, 4 anos, porque vai espalhar perto do olho e vai ficar ardendo e não sangra, Ardendo. as lágrimas. E claro que passa, mas é melhor que nós, como parentes, que nós fazemos isso para as crianças. Mas não tem problema. Para finalizar, eu queria só que você falasse um pouquinho do creme dental, do OnGuard. Oh, é ótimo. É ótimo. Ajuda a esclarecer os dentes. Então, ajuda que os dentes ficam um pouquinho mais brancos. Isso é importante. Mas a coisa que eu mais gosto é que foi criado para eliminar a concentração de bactéria, fungos e vírus que existe na boca. Então, se você é uma pessoa que tem sangue entre os dentes, que cada vez que você usa o fio dental com gengivite, coisa assim, esse pasta de dente foi criado para ajudar com isso. Então, vai diminuir a concentração de bactéria que causa cáries, vai diminuir os efeitos de gingivites e cada vez que nós usamos um produto, por exemplo, na boca, que elimina a concentração de inflamação, nós podemos, de uma forma secundária, eliminar, por exemplo, a criação de certos cânceres ou tumores. Então, eu não estou dizendo que aquele pasta dental de doTERRA elimina câncer, não é isso. Mas cada vez que nós diminuímos a reação de gingivites, por exemplo, que cada dia está ficando inflamado. É essa inflamação e estrago de células que cria aquela forma de certas formas de tumores ou cânceres. Então, se nós podemos usar um produto que diminui isso, uau, que legal. Então, é por isso que eu adoro os produtos de doTERRA. São legais. Muito obrigada, Dr. Dave, pelos esclarecimentos, pelo seu tempo, que eu sei que é muito precioso, você é um homem muito ocupado. Obrigada por vir um pouquinho para o Brasil, dar tantos esclarecimentos para a gente. Tá todo mundo aqui agradecendo, viu? E boa corrida, se cuide e até a próxima. Você também. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado por seu tempo. Tchau, doutora. Tchau.